Sabia que Portugal chegou a ter a sua capital sediada literalmente no meio do Oceano Atlântico? Que algures no interior do país, uma comunidade judaica se manteve incógnita durante séculos? E qual o segredo da resistência lusitana contra o poderoso exército romano? Estas são as histórias que não vêm nos livros de história. Os segredos que o tempo guardou a sete chaves. As pessoas e os episódios que compõem o ADN de um país. Este é o Portugal Desconhecido. Você conhece provavelmente os Açores pela beleza natural, ou simplesmente pela paz que se respira nestas 9 ilhas a meio do Atlântico Norte. Mas sabia que a capital de Portugal já foi aqui? Sim, aqui, no meio do oceano, a 1500 km do continente? Mas Angra ter-se tornado capital do reino foi absolutamente inesperado. Portugal tinha caído em mãos espanholas depois de Alcácer Quibir. Como o rei Dom Sebastião desaparecera sem descendência, surgiram 2 netos de Dom Manuel com pretensões ao trono. António, prior do Crato, era português, mas de origem bastarda. Filipe II era rei de Espanha, mas tinha dinheiro e exércitos. Depois de comprar a nobreza portuguesa e vencer facilmente Dom António na Batalha de Alcântara, todo Portugal se rendeu à Espanha. Todo, senhor narrador? Não. É que já no início de 1581, a Câmara de Ponta Delgada declara-se favorável a Filipe de Espanha, o que leva à nomeação de um governador-geral para toda a região. Só que Ciprião de Figueiredo, corregedor da Terceira, recusa reconhecer esse governador e declara que toda a ilha está por Dom António Prior do Crato. Em resposta, Filipe II manda 1000 soldados à Terceira, explicar como tratava o rei de Espanha aquele género de ousadia. E sucede o quê? A Batalha da Salga. Uma batalha épica, liderada por uma senhora chamada Brianda Pereira, que vem a tornar-se uma lenda, e Brianda Pereira, com o apoio de 32 populares, recebe os espanhóis com o seguinte comitê: gado bovino solto. Soltam o gado contra os espanhóis, na praia onde eles desembarcaram. Uns são mortos pelo gado, outros são capturados pelos populares, os restantes voltam para os barcos e fogem. Dom António foi então para Angra, nomeou a capital, reinou a partir de lá até à vingança de Filipe II. Em 1583 os espanhóis voltaram. Mataram ou prenderam quase 60% da população da ilha. E levantaram um castelo que permanece até hoje como a maior fortaleza do Atlântico Norte. Mas durante 2 anos, e antes de sucumbir a 60 de dominação espanhola, Portugal só foi Portugal livre e soberano ali. Mas Angra ainda seria capital do reino mais uma vez. 2 séculos e meio depois, Portugal estava à beira de nova viragem histórica. Dom Miguel tinha quebrado o acordo que fizera com o irmão Dom Pedro e reinstaurara o absolutismo em Portugal. No entanto, em Angra sucede um pequeno golpe de Estado. Na noite de 22 de junho de 1828, o batalhão de caçadores número 5, que guarnecia a fortaleza de São João Batista, reage à aclamação de Dom Miguel como prendendo o capitão-general e o governador do castelo. De seguida, constitui-se o governo interino, o que torna a Terceira o único bastião liberal do país. Dom Pedro vem então para Angra, que era onde se tinham refugiado grande parte dos liberais que tentavam fugir a Dom Miguel, nomeadamente pessoas célebres como Almeida Garré ou Alexandre Herculano. Nomeia Angra capital do reino, pelo decreto de 15 de março de 1830, e é aí que organiza as tropas que partiriam para o norte mais tarde, onde alcançariam em 1834 a vitória de Dom Pedro IV e dos liberais. Em memória de Dom Pedro IV, os angrenses ergueram um obelisco justamente chamado Memória. Almeida Garré e Dona Maria II acrescentaram-lhe ao nome o de heroísmo. E no brasão dos Açores ficou como divisa a frase que certo dia Ciprião de Figueiredo, o corregedor de uma pequena ilha no Atlântico, escreveu ao todo-poderoso Filipe II. Antes morrer livres que em paz sujeitos. Fernando António Nogueira Pessoa foi o autor genial, torrencial e múltiplo de milhares de poemas, ensaios, textos dramáticos e reflexões filosóficas. O que talvez não saiba é que este gigante da literatura foi também um astrólogo, em busca de uma verdade oculta sobre o segredo do mundo e dele mesmo.
Fernando Pessoa era um excelente astrólogo. Tinha ascendente escorpião. E escorpião é dado a este tipo de descobertas, a este, digamos, descobrir o invisível da nossa própria existência. Para além do ascendente escorpião, era nativo de Gêmeos, signo a que a astrologia atribui a característica multiplicidade e que Pessoa elevou a obra de arte, com um pormenor. O signo ascendente de cada um dos 4 principais personagens da família, era Fernando Pessoa, Alberto Queiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, todos eles tinham o seu horóscopo, mas o ascendente pertencia a cada um dos 4 elementos. E isto não era ao caso, porque quem consegue dentro de si reunir os 4 elementos tem capacidade de subir aos céus. Mas nada foi ao acaso. Ele fez com que um nascesse em 1887, 88, 89 e 90, com uma diferença de 9 meses. Porquê? Para que pudessem ser irmãos. Portanto, havia aqui uma irmandade espiritual, astrológica, filosófica. As primeiras referências datam de 1908, quando tinha apenas 20 anos. 7 anos mais tarde escreve a Alan Leo, autor do manual A Thousand and One Notable Nativities, identificando-se como um estudante de astrologia. Centenas de cartas extraordinariamente rigorosas, cartas astrológicas, sobretudo pessoas célebres. Por exemplo, sobre Napoleão, Fernando Pessoa fez imensos cálculos e imensos horóscopos. O trabalho astrológico pode ter estado sempre lá, como um lado lunar do literário. Não é raro encontrar no verso de um poema a listagem das características de um planeta. A certa altura, Fernando Pessoa tentou inventar novas teorias astrológicas. Porquê? Ele sabia tanto da astrologia que se permitiu dar ao luxo de não, eu vou criar uma nova teoria astrológica, uma nova forma de fazer vaticínios astrológicos. E quem era o autor? Rafael Baldaia. Então, Rafael Baldaia é o heterónimo escolhido para encarnar o heterónimo astrólogo, que era o autor de toda esta obra magnífica, enorme. Fernando Pessoa, que nunca viveu de forma desafogada, chegou a planear que Baldaia o ajudasse nas contas. Em nota escrita, registra que o subheterónimo iria assinar textos astrológicos e cobrar entre os 500 e os 5.000 reis. Mas não há provas de que tenha alguma vez chegado a ganhar dinheiro como astrólogo. Procurou mesmo traçar o mapa astral de Portugal e assim desvendar o destino que nos aguardava. Otávio Paz chamou-lhe o desconhecido de si mesmo. No ocultismo, como na literatura, Pessoa terá procurado as respostas que a realidade empírica parecia incapaz de lhe dar. Você sabe que Portugal foi campeão europeu de futebol e campeão europeu de futsal. Sabe que Carlos Lopes ou Rosa Mota foram campeões olímpicos. Mas sabe quem foram os pioneiros? Quando foi que a bandeira portuguesa subiu pela primeira vez ao lugar mais alto do pódio no desporto coletivo? Um ringue de 40 por 20 metros, 2 pequenas balizas, um par de patins, um stick e uma pequena bola de madeira. Quão difícil pode ser? A base de tudo é aprender a patinar para a frente, para trás, travar para um lado, travar para o outro. Tem que se insistir muito na patinagem, fazer jogos na apanhada, para obrigá-los a mudar também de direções. E é, sem dúvida, para mim, a grande dificuldade do hóquei é aprender a patinar. Durante anos, o hóquei parecia um mistério insondável para os europeus do continente. A Inglaterra tinha vencido os 12 primeiros campeonatos europeus da modalidade. Como é que alguém ainda queria calçar os patins a sul do Canal da Mancha é uma questão que desafia a lógica. Mas a verdade é que a história estava prestes a mudar. No Mundial de 1947 é sem dúvida a grande viragem do hóquei nacional português. De 1936 a 1957, os europeus de hóquei contavam também como campeonatos do mundo, mas tinham sido interrompidos durante 8 anos por causa da Segunda Grande Guerra. O Mundial de 47 era, assim, para a modalidade, a oportunidade da ressurreição e, para Salazar, de usar a popularidade do desporto em favor da propaganda do regime. Essa é uma grande equipa, a primeira grande equipa que Portugal teve, recheada de excelentes jogadores. Destacar Jesus Correia dos Santos, que foram sem dúvida 2 nomes grandes do hóquei.
O Jus Correia teve mais renome porque, inclusive, depois de ser um grande jogador internacional de hóquei patins, foi também um grande jogador de futebol, fez parte da equipa dos 5 violinos do Sporting. O campeonato decorreu em maio no Pavilhão dos Desportos. Portugal venceu todas as partidas, sofrendo apenas 8 golos e marcando 27, 23 dos quais responsabilidade dos primos Correia dos Santos e Jesus Correia. A 22 de maio sagrou-se campeão do mundo, mesmo estando de folga, beneficiando da derrota de Inglaterra diante de Itália. No dia 23, a última partida foi mesmo a da consagração, com os portugueses a vencerem os ingleses por 3-0. A histórica passagem do cetro do hóquei das Ilhas Britânicas para o sul da Europa. Portugal começou a ficar na história do hóquei e hoje em dia ainda é um dos grandes do hóquei mundial. Cada vez que vai, aliás, nós cada vez que vamos para um campeonato do mundo ou da Europa, as pessoas esperam sempre que Portugal ganhe. Depois de 1947, o hóquei em patins nunca mais seria o mesmo. Portugal venceria mais 14 campeonatos do mundo, 20 campeonatos da Europa e 20 taças das nações. E embora haja desportos mais mediáticos, na hora de conquistar títulos de quinas ao peito, nenhum se aproxima dos calcanhares sobre rodas do hóquei. Os romanos chegam à Península Ibérica no ano 218 a.C. e conquistam o sul do território com relativa facilidade. Mas quando cruzam o Tejo rumo ao norte, tudo passa a ser mais difícil. Os donos daquelas terras não estão dispostos a ser dominados e vendem cara à derrota. Sabe por que razão os lusitanos conseguiram resistir durante tanto tempo ao poder militar de Roma? A partir de 194 a.C. começam realmente os primeiros confrontos entre romanos e lusitanos. Há uma tentativa por parte dos lusitanos de terem certeza que os seus territórios não eram invadidos por Roma. Os lusitanos eram um grupo heterogéneo, formado por muitas realidades e, em alturas de combate, de guerra, tinham necessidade de se juntar a outros. A unidade entre as tribos lusitanas consegue-se pelo poder aglutinador do guerreiro Viriato. Não se sabe ao certo de onde seria este homem. Viriato, enquanto figura social e militar de relevância, não poderá ter sido o pastor que estava escondido nas grutas e que se vestia com peles e que estava à espera de Roma. Portanto, quem ataca um exército consular de Roma tem de ser um chefe militar muito preparado. Viriato não deu tréguas aos romanos durante 8 longos anos. Os lusitanos, de facto, conseguem, de forma irrefutável, vencer e humilhar os romanos. A principal vantagem dos lusitanos é, de facto, o conhecimento do terreno. É um terreno muito difícil. A Península Ibérica é caracterizada por ter tanto de deserto como de montanhoso. E é justamente esse conhecimento do terreno que faz com que os lusitanos o possam emboscar. E a emboscada é, de facto, uma técnica de guerrilha que era muito eficaz para Roma, que estava habituado a ter tudo muito certo. As legiões romanas estavam armadas com tudo o que havia de mais sofisticado para a época, ao contrário dos guerreiros lusitanos. O armamento lusitano é caracterizado apenas e exclusivamente por uma arma. Essa arma é a caetra. A caetra é um escudo redondo, relativamente pequeno, que não cobre uma vasta área do corpo, ao contrário do scutum romano, mas que permite que, com agilidade, os lusitanos possam defender dos ataques. O que parece dado adquirido é que Viriato terá tentado tornar-se no líder de uma Península Ibérica unificada. Houve períodos de guerra, houve períodos de paz, houve até períodos de negociação. E foi num desses períodos que se desenhou o início do fim do líder lusitano. E em 139 a.C., Roma sente a necessidade de pôr um ponto final numa situação que estava de facto a humilhá-los. Roma não paga a traidores, mas teve de pagar. Mas a teimosia, resiliência e capacidade guerreira dos lusitanos ainda hoje fascinam os historiadores. E sobre Viriato ainda está quase tudo por contar. Sabe quem foi o primeiro futebolista português a jogar no estrangeiro? E qual a relação entre as caravelas e naus portuguesas com as naves espaciais? A história de uma nação como nunca a viu. Os heróis nacionais que ficaram no anonimato
a cultura, o desporto e as pequenas grandes curiosidades. Este é o Portugal Desconhecido. Nomes maiores do futebol luso, nomes incontornáveis do futebol mundial. Todos eles brilharam em clubes portugueses, todos eles brilharam também em clubes estrangeiros. Mas sabe qual o primeiro futebolista nacional a jogar fora de portas? Corre o longínquo ano de 1907. A equipa da Lazio de Roma treina num parque público. Nesse mesmo parque, um português bolseiro da Faculdade de Belas Artes passeia o seu cão. Houve um dia em que a bola, por acidente, lhe foi parar aos pés e ele dominou-a com tal mestria que os jogadores da Lazio ficaram admirados e convidaram-no para entrar em campo. A verdade é que ele entrou e durante 2 anos nunca mais saiu e até foi nomeado no último ano como capitão de equipa. Chama-se Francisco dos Santos, este órfão português que começou a jogar à bola na Casa Pia, mas que tinha uma verdadeira queda para as artes. Ele era escultor, portanto, jogar futebol não fazia parte dos planos, então tinha que primeiro ir às aulas e só depois, com um bocado de esforço, é que começou a ir aos treinos e depois começou a entrar na equipa da Lazio, tal era a magia com a bola nos pés. O facto é de uma curiosidade imensa, porque o Campeonato Regional de Lisboa tinha começado há um ano só, mas a Itália já tinha umas raízes bastante profundas no que ao futebol diz respeito. Ainda antes de emigrar, Francisco dos Santos faz história pelo emblema da Casa Pia. Como desportista e futebolista, em particular, o seu traço também era inconfundível, tanto assim é que ele fez parte do 11 histórico que derrotou os até então invencíveis Carcavelos Club. A vida corre de feição ao português, que é titular no primeiro derby da cidade romana. Um jogo histórico disputado a 19 de janeiro de 1908 pelas equipas da Lazio e da AS Roma. Uma espécie de Sporting Benfica do futebol italiano. Ele tinha um bigode farfalhudo, era baixo e era magro, pesava só 55 quilos. Mas a verdade é que ele em campo era sempre o mais rápido, era quem saltava mais alto, era o último a desistir, que a imprensa italiana deixava-lhe constantemente os melhores e maiores elogios pela sua força da natureza. Era um homem que marcava golos, marcava cantos e assumia o jogo como muito poucos. Antes de emigrar, o artista plástico, com jeito para a bola, jogou no Sport Lisboa, que mais tarde daria origem ao Benfica. Em 1909, depois da aventura italiana, regressa a Portugal. Chegou ao Sporting, onde jogou 3 épocas, até 1910, e chegou a ser campeão regional. À parte do futebol, Francisco dos Santos, de facto, entreteve-se com a escultura e criou uma série de estátuas espalhadas por Lisboa, entre as quais o Marquês de Pombal. Resta saber se Francisco dos Santos era melhor como futebolista ou como artista. Eu diria que ele granjeou mais fama ainda como escultor do que como futebolista. Mesmo assim, futebolista 0 a 10 diria 10, mas escultor conseguiu superar-se e, aliás, a estátua do Marquês ainda hoje é o epicentro não de Lisboa, mas também dos festejos. Mais uma vez, Francisco dos Santos está ligado ao futebol de forma indireta, porque a estátua representa o cenário de muitas festas. Nos dias que correm, falar em Troia é falar em praia. Mas nem sempre foi assim. Estas ruínas testemunham o passado escondido da península. Um passado que poucos conhecem. Sabia que Troia era o principal complexo de salga de peixe do Império Romano? O garum é um molho de peixe feito de vísceras de atum ou cavala, misturadas com outros peixes que macerava no sal. O garum era um molho apreciado em todo o Império. Era o molho mais conhecido, o molho mais famoso do mundo romano. Usava-se o garum em tudo. Nas investigações que aqui fizemos nos últimos 12 anos, chegámos à conclusão que Troia é o maior centro de produção de salgas de peixe do mundo romano. A restinga de areia que hoje separa o estuário do Sado do Oceano Atlântico era provavelmente um cordão de ilhas durante o Império Romano. Pensamos que Troia era a ilha de Ácala, citada pelo escritor latino Aviano, no século IV.
A razão porque eles terão vindo para Troia construir estas grandes unidades fabris será talvez por causa da acessibilidade. Os barcos de pesca podiam trazer aqui o peixe, das salinas também de barco podiam trazer o sal e tinham aqui um grande espaço onde facilmente podiam chegar até às fábricas. Neste local estão identificadas 27 oficinas de salga, 80 tanques inteiros e 180 tanques visíveis, muitos deles de tamanho bastante significativo. Nós calculamos que esteja apenas cavado 10 ou 15% deste sítio. Temos aí vastas dunas de areia que escondem ainda vestígios romanos. As mais antigas referências às ruínas datam do século XVI. A primeira escavação de que há notícia teve lugar no século XVIII, por ordem da então futura rainha Dona Maria I. Troia é conhecida desde o século XVI, não devido às escavações que só começaram mais tarde, mas devido à erosão marinha. Portanto, lá do estuário, as marés são altíssimas e vão levando areia e vão expondo as estruturas romanas. Da Troia romana sobram casas, termas, estruturas hidráulicas, necrópoles, um mausoléu e uma basílica paleocristã. Muito mais estará ainda debaixo de terra. Sabemos que este sítio foi ocupado pelo menos durante 400 anos. Temos, por exemplo, um contexto de fundação ou de construção de uma oficina de salga que nos remete para a época de Tibério, na primeira metade do século I, que é o nosso contexto estudado mais antigo. Temos, por exemplo, contextos de abandono das oficinas de salga de meados do século V, que nos fazem pensar que a produção de salgas durou até essa altura. Troia, nesta península, passado e presente, vivem lado a lado. No século XV, quase todos os lugares de poder eram ocupados por homens. No século XV, as mulheres solteiras pertencem aos pais e as mulheres casadas pertencem aos maridos. Mas sabia que, em pleno século XV, uma mulher portuguesa liderou uma ordem militar e religiosa? A Ordem de Cristo foi criada em 1319 pelo rei Dom Dinis. Aparece depois da extinção da Ordem dos Templários em 1312. Quando a Ordem dos Templários foi extinta pelo Papa Clemente V em Portugal, o Dom Dinis optou por criar uma nova ordem para assegurar que o património que os Templários tinham, sobretudo fortalezas e castelos em zonas de fronteira, não passassem para outra ordem, mas sim ficassem numa ordem que o rei podia controlar. Por esta ordem de ideias, quando falamos na Ordem de Cristo, estamos a falar de um significativo poderio económico e militar. Quando o infante Dom Fernando, irmão do rei Dom Afonso V, morre em 1470, ele era o governador da Ordem de Cristo e, portanto, o lugar de governador fica vacante. Dom Afonso V decide dividir as ordens militares que pertenciam à Casa de Viseu pelos dois filhos. Uns para o filho mais velho, que seria a Ordem de Santiago, e a Ordem de Cristo para o filho secundogénito, que é o Dom Diogo. O Dom Diogo é menor de idade nesta altura e, portanto, não é ele quem está ao comando da Ordem. Oficialmente é o rei Dom Afonso V quem fica ao leme da Ordem, mas quem controla todas as movimentações de bastidores é a Dona Beatriz, viúva de Dom Fernando e cunhada do monarca. Quando o marido dela morre, a infanta Dona Beatriz fica à frente de um património que incluía quase um terço do Reino de Portugal, mas também os arquipélagos da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde. Estamos a falar de uma mulher poderosa e ambiciosa. Dirige a Ordem de Cristo na sombra, mas isso não lhe chega. Em 1475, a infanta Dona Beatriz é nomeada governadora da Ordem de Cristo, oficialmente pelo Papa. É muito interessante esta nomeação. Significa que para as mulheres que estão a exercer poder nos bastidores, é importante serem reconhecidas oficialmente por este poder que estão a exercer. Ao leme da Ordem de Cristo, tratou sempre de salvaguardar o património da Ordem, que era, simultaneamente, o património dos seus filhos. Uma das preocupações principais da infanta Dona Beatriz é pedir ao rei, à coroa, todas as mercês que a Ordem tinha para poder saber o que é que realmente pertencia ao património da Ordem e como é que depois isso podia ser utilizado em benefício da sua casa. Há 600 anos era uma raridade, mas hoje há cada vez mais mulheres a ocupar cargos de destaque. Em Portugal, Dona Beatriz abriu caminho ao poder no feminino. Em 1961, a Vostok levou o primeiro homem ao espaço. Em 1969,
A Apolo 11 levou o primeiro homem à Lua. Nos dias que correm, já se fala de viagens a Marte. Mas nos séculos XV e XVI, eram barcos como estes que levavam intrépidos navegantes a dar novos mundos ao mundo. Sabe por que razão as caravelas e naus tiveram um impacto tecnológico semelhante ao das naves espaciais? Em 21 de agosto de 1415, as tropas de Dom João I conquistam a cidade de Ceuta, no norte da África, dando início à época dos descobrimentos portugueses. Na verdade, o que nós temos é um Portugal que, na Idade Média, faz a charneira entre o mundo mediterrâneo e o mundo da Europa setentrional e que depois se dirige até ao Mediterrâneo, que na altura acaba por ser praticamente o centro do mundo, não é? E, portanto, é normal que Portugal, estando num sítio de passagem, em que o regime de ventos muitas vezes obrigava a que esses navios tivessem que permanecer nos portos portugueses durante algum tempo, basicamente disponíveis para serem observados e até copiados por carpinteiros navais portugueses. Portanto, essa posição estratégica foi fundamental. No século XV, navegar em mar aberto era talvez mais arriscado do que partir hoje à conquista do espaço sideral. Quando o homem foi para o espaço, tinha uma quantidade de informação gigantesca sobre como é que era realmente o espaço. E quando os portugueses se aventuraram pelo Atlântico Sul abaixo, o desconhecimento era absoluto. O que vai acontecer é que Portugal vai inovar inventando novas rotas. E para isso vai precisar de duas coisas. A primeira, uma geração de pessoas capazes de se saber orientar no mar. Não basta saber ir, é preciso saber voltar. E depois, obviamente, ter navios que lhe permitam avançar pelo mar adentro. Quando os ventos e marés não estão de feição, as embarcações têm muita dificuldade em navegar. Mas a tecnologia portuguesa consegue resolver o problema. A vela latina, de formato triangular, permite finalmente sulcar pelos mares, mesmo com ventos contrários. O que a vela latina faz, no fundo, é conduz o vento para as velas de pano redondo. Vão capturar o vento, que vem de quadrantes menos favoráveis, propulsionando o navio para fazer os seus bordos. Portanto, no fundo, o navio vai zagueando para a esquerda e para a direita, para estibordo e para bombordo, de maneira a que vá progredindo na direção que o capitão deseja. As caravelas levavam mais tripulantes e carga do que qualquer outra embarcação do século XV. Foram um meio de transporte de eleição para jornadas tão gloriosas como a dobragem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias. Mas eram precisos navios ainda maiores e mais robustos para chegar ao Oriente. No fundo, o que nós vamos ter é uma evolução dos navios, em vista de um propósito. É muito diferente nós, no século XV, queremos fazer viagens de exploração e percebermos quais eram as rotas que nos levavam até a Índia. E outra coisa muito diferente é ir à Índia e ter que trazer um navio com capacidade suficiente para poder provisionar a Lisboa com todas as drogas e especiarias dessa Índia. A construção das naus juntava as melhores características da indústria naval nórdica e mediterrânica à tecnologia de navegação portuguesa. Exceção feita à particularidade de não voarem, eram, à época, autênticas naves espaciais. Durante 100 anos, entre 1500 e 1600, não houve praticamente comparação possível entre navios de qualquer outra potência, a não ser com Espanha. Mas o próprio Escalante de Mendonça, que é um arquiteto naval espanhol, que escreve em finais do século XVI, é da opinião que os navios portugueses eram os maiores, os mais fortes e, obviamente, os mais potentes e resistentes. A nau apresenta ainda outra inovação. Estava armada com peças de artilharia. Eram navios que transportavam, na altura, mercadorias que valiam o seu peso em ouro e muitas vezes até mais do que isso. E, portanto, é normal que um navio que traga tantos valores, os portugueses tinham que estar armados para se poder defender. E foi assim que os portugueses dominaram os mares durante 200 anos. Sabe quem foi o primeiro e único Papa português? E que, durante a Segunda Grande Guerra, Portugal serviu de refúgio para monarcas ricos e famosos de todo o mundo? Toda a glória de um povo, todo o esplendor dos seus feitos, toda a coragem dos seus homens e mulheres. Este é o Portugal desconhecido. Ele é o Bispo de Roma e o máximo representante de Deus na Terra. Ao longo dos séculos, aqueles que foram escolhidos para a tarefa suplantaram reis e imperadores em poder, decretaram a guerra e a paz, a salvação ou perdição de milhões de almas. Mas houve, em plena Idade Média, e contra tudo o que era hábito, um Papa português.
Pedro Julião terá sido o seu nome de batismo. João XXI é o nome pelo qual ficou conhecido enquanto Papa da Igreja Apostólica Romana. E Pedro Spano terá sido o nome com que era designado quando frequentou estudos universitários. Não subsiste qualquer dúvida de que, efetivamente, foi português e foi Papa. Não sabemos se nasceu em Lisboa. Sabemos que a família teve os meios para o colocar na escola da Sé Lisboeta, que estudou Medicina e Teologia em França e que, anos depois, era professor de Medicina na Universidade de Siena. Em 1274, em Lyon, foi nomeado cardeal-bispo e tornou-se médico pessoal do Papa Gregório X. Não precisava de, um dia, chegar ele próprio a Papa para ser um dos homens mais cultos, viajados e respeitados do seu tempo. Foi autor de numerosas obras de medicina, obras de filosofia, inclusive alguns tratados de alquimia. Uma particularidade bastante grande é que foi dos primeiros, se não o primeiro autor a colocar a epilepsia como uma doença. Em 1276, uma inesperada sequência de mortes atira-o para o trono de Pedro. Gregório X morre em janeiro, Inocente V, 5 meses depois. Adriano V não resiste mais do que 39 dias. Em setembro, os cardeais reúnem para o terceiro conclave em menos de 9 meses. O colégio acabou por ser formado por 9 pessoas. Essas 9 pessoas eram provenientes, sobretudo, de 2 origens, facção francesa e uma facção italiana. É, portanto, de admitir que ele possa ter aparecido, Pedro Spano, como uma terceira via, como uma forma de resolver um impasse que estava criado. Mas qualquer força misteriosa parecia insistir em perseguir os sucessores de Pedro. João XXI esteve 8 meses em funções. Procurou sanar os conflitos entre nações, lutou pela reunificação das igrejas de Roma e Constantinopla e foi intransigente com os reis que desafiavam a autoridade da igreja. Morreu em maio de 1277, vítima de uma derrocada no Palácio Papal de Viterbo. As causas da morte foram essas, mas as razões, essas permanecem ocultas. Há algumas teorias baseadas numa visão menos positiva do Papa atribuem castigo divino, ao passo que outras atribuem a um mero acidente. Para quem achar que foi um Papa fugaz, registre-se que Dante lhe concedeu honras de presença na Divina Comédia. E ao contrário de muita outra gente poderosa condenada pelo poeta ao fogo eterno, o Papa português foi colocado no paraíso. Em poucos lugares se sente tanto a presença da fé como num convento. É quase físico. A atmosfera de silêncio e oração que enche os claustros e corredores. Mas isso não impede um ou outro momento mais terreno. Afinal, os conventos são lugares privilegiados para a espiritualidade, mas também para a doçaria. Quem diria que muita da riqueza dos doces conventuais se deve ao aproveitamento de sobras em tempos de grandes dificuldades económicas? O Brasil foi muito importante por causa da cana-do-açúcar, não é? Era um ingrediente raro. É como nós hoje oferecermos um diamante. A doçaria em Portugal foi durante muito tempo de inspiração árabe. Era dominada pela farinha e pelo mel, como ainda hoje no Magrebe. Usavam-se frutos secos, canela, erva doce e, para efeitos de conservação, o azeite. Porém, o jogo muda em 1532, com o estabelecimento do primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil e a consequente descida do preço do ouro branco. É o ano em que separa a doçaria conventual da doçaria tradicional. A doçaria tradicional era feita pelas donas de casa, oferendas nas casas, modesta e simples. A doçaria conventual era feita pelos conventos e em épocas muito importantes. Muito açúcar, muitos ovos, muita amêndoa, fruta cristalizada ou em xarope de açúcar. Quase nenhuma farinha. Esta é a base da maioria dos doces conventuais. É calórica e poderosa. Arraiar o pecaminoso. Mas não era um luxo a que as irmãs se davam. Era o passe de magia de conseguirem fazer arte com o muito pouco que tinham. Há um ditado muito antigo e que certamente vem dessa altura ou muito antes, que é: a necessidade aguça o engenho. É mais fácil sermos criativos com pouco do que com muito. Na base de toda a doçaria conventual está um determinado ponto de açúcar. Não por gludice, mas porque ajudava a conservar os ingredientes. Quanto ao uso das gemas, também poderá ter uma explicação curiosa. Era a forma de aproveitar o que sobrava do ovo.
numa época em que só a clara parecia preciosa. As claras serviam para ajudar a engomar as roupas masculinas dos padres e era também para o vinho, para o uso do vinho, para ajudar a fazer a clarificação ou clarificar o próprio vinho. Também o uso da fruta era sobretudo uma gestão racional dos recursos. Antes que se estragasse, cristalizavam-na ou faziam-na em doce ou compota. Assim nasceram as peradas, as pessegadas, a famosa nabada do mosteiro de Semide ou a não menos célebre marmelada branca de Odivelas. Temos o famoso pão de rala, que foi criado no convento do Calvário, em Évora, onde as clarissas tinham muito pouco, era um convento muito pobre, e então queriam oferecer algo muito especial ao rei Dom Sebastião e usaram aquilo que tinham: água, azeitonas, açúcar e pão ralo, que é um pão ralado de uma massa grossa, e fizeram a partir daí o doce que nós conhecemos hoje, o pão de rala. As histórias multiplicam-se pelos conventos do país, muitas vezes envoltas em lendas. Só uma coisa parece certa: as freiras e monjas não geriam uma casa qualquer. Haviam escolhido ser esposas de Cristo. Tinham de pôr na mesa algo digno do Filho de Deus. O Prado, um dos mais importantes e visitados museus do mundo. No interior guarda as obras de alguns dos maiores artistas de todos os tempos: Velázquez, Botticelli, Goya, Rembrandt, Caravaggio. É uma verdadeira arca do tesouro da humanidade. Sabia que o seu grande impulsionador foi uma portuguesa? Em Espanha chamam-lhe a rainha que morreu 2 vezes. Maria Isabel de Bragança faleceu aos 21 anos, quando lutava por dar à luz a segunda filha. Foi na noite a seguir ao Natal, um parto muito prolongado, e a rainha teve uma crise de epilepsia e perdeu os sentidos. Os médicos julgaram que ela tinha morrido e então pediram autorização ao rei para fazer uma cesariana, mas retalharam-lhe o corpo. E ela acordou no meio daquela dor imensa e esveiu sem sangue e morreu. E o mais trágico foi que, ou tão trágico, foi que nem sequer a criança conseguiram salvar. Mas esta história começa muitos anos antes, nos arredores de Lisboa. Maria Isabel era filha do rei Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina, irmã do futuro Dom Pedro IV de Portugal e I do Brasil e de Dom Miguel. Provavelmente brincava no Palácio de Queluz quando os exércitos de Napoleão invadiram a Península Ibérica. Espanha foi invadida pelas tropas napoleónicas e perdeu a sua autonomia, a sua soberania. Portugal, com a ideia da fuga, a transferência do rei para o Brasil, conseguiu manter a sua soberania. A partir dos 10 anos, Maria Isabel cresceu no Rio de Janeiro, então transformado em capital do Império. Mas haveria de voltar à Europa antes dos pais e dos irmãos e das revoluções em que se veriam envolvidos. Em 1816, casa por procuração na Baía de Cádiz com Fernando VII de Espanha, aliás seu tio, 13 anos mais velho, viúvo e ausente no exílio. Seria a primeira rainha de Espanha depois da ocupação francesa. Foi uma princesa, viveu no Brasil e teve uma educação muito esmerada. Teve os melhores professores de pintura, de desenho, de música, e quando chegou a Madrid rodeou-se de artistas. E, por exemplo, eu acho que para os portugueses é muito curioso saber que ela encomendou uma pintura, a Goya, da nossa Rainha Santa, e que ainda existe e que vale a pena ver. Provavelmente incitada pelos artistas com quem convivia, Maria Isabel apresentou um dia a ideia a Fernando VII. Colocar todas as obras de arte das coleções reais e dos diferentes palácios dentro de um único espaço, e esse espaço poderia ser visto não só pelos estudiosos, pela família real, mas aí é que estava o ponto novo desta rainha nova, é que esta coleção podia ser visitada pelo público em geral. O Museu Real de Pinturas e Escultura abriu a 19 de novembro de 1819, cerca de 11 meses depois do trágico fim da rainha que morreu 2 vezes. Foi um dos primeiros museus públicos do mundo e o primeiro de toda a Espanha. Todos os anos, 3 milhões de visitantes entram naquele palácio e recordam Isabel, porque nisso tivemos muita sorte pelo nosso lado português. Isabel, os espanhóis nunca a esqueceram. Maria Isabel de Bragança viveu apenas 21 anos e reinou durante 2. Mas, olhando para trás, diríamos que está entre nós para sempre.
Bond, James Bond, é o agente secreto mais famoso do mundo. Trabalha para a coroa britânica e consegue derrotar os mais terríveis vilões. A criação da personagem do 007 foi inspirada num espião de carne e osso que passou prolongadas estadias em Portugal. Mas houve mais quem procurasse guarida no país em tempos de aperto. Sabia que a Riviera Portuguesa foi refúgio de monarcas, ricos e famosos durante a Segunda Grande Guerra? Ian Fleming e Graham Greene, que depois da guerra se viriam a consagrar como escritores, passaram por hotéis na zona de Estoril durante o conflito mais letal de todos os tempos. Na altura, eram agentes secretos. Ian Fleming inspira-se num espião jugoslavo chamado Popov. Foi através deste espião que ele criou a sua grande obra-prima, o agente secreto James Bond 007. E é este Popov que adora beber martini, gasta verdadeiras fortunas aqui no Casino de Estoril e acompanha sempre duas beldades. Enquanto tudo isto, ele consegue passar informações às tropas aliadas sobre a tentativa de rapto dos nazis aos duques de Windsor. Entre junho e outubro de 1940, os duques de Windsor permaneceram em casa de um banqueiro português em Cascais. O plano dos alemães era raptar os duques de Windsor, mas felizmente, e na verdade a 2 de agosto de 1940, eles acabaram por embarcar no Excalibur rumo às Bahamas, tal como pretendia Winston Churchill. Outro homem de sangue azul, o rei Carol da Roménia, chega à Riviera Portuguesa em setembro de 1940. 2 meses mais tarde é a vez de Antoine de Saint-Exupéry, o célebre autor do livro O Príncipezinho, se alojar no Hotel Palácio, no Estoril. Estiveram ainda o milionário Charles Guggenheim, a futura primeira-ministra da Índia, Indira Nehru, o economista John Maynard Keynes e uma famosa agente dupla. Esta agente dupla chamava-se Elvira de la Fuente Chaudoir, que trabalhava com o nome de Dorette para os alemães e de Bronx para as tropas aliadas. E ela teve um papel fundamental naquilo que mais tarde havia por ser conhecido como o Dia D. A missão desta mulher era escrever a um banco a pedir uma transferência bancária que denunciasse, por código, o local exato do desembarque das forças aliadas em França. A cada quantia correspondia um local. 80 libras significavam que a ação aconteceria na costa norte de França, 50 libras remetiam para o Golfo da Biscaia e 10 libras para os Balcãs. A 27 de maio de 1944, na altura administrador do Banco Espírito Santo recebeu um telegrama no qual pedia, a pedido da Bronx, para ser efetuada uma transferência de 50 libras para pagar uma conta no dentista. Esta mensagem chegou rapidamente às tropas nazis, que assim julgaram que iria acontecer o desembarque das tropas aliadas no Golfo da Biscaia, quando nós sabemos, na verdade, o que aconteceu é que esse desembarque ocorreu na Normandia, provocando assim uma derrota esmagadora às tropas nazis. A Alemanha nunca mais recupera deste revés. A vitória aliada aproxima-se. O Dia D, que marca o princípio do fim da Segunda Grande Guerra, também passa pela Riviera Portuguesa. Sabia que, algures no interior do país, uma comunidade judaica se manteve incógnita durante séculos? E que Portugal já teve a moeda mais importante do mundo? Todas as histórias até hoje na penumbra. Todas as personagens a quem nunca se fez justiça. Este é o Portugal Desconhecido. Ele punha e depunha reis. Decidia que reinos eram ou não legítimos e soberanos. Criava ordens militares que eram verdadeiros exércitos ao seu serviço. E extinguia-os se tornavam demasiado poderosos. No século XIII, o Papa era todo o poder espiritual e todo o poder temporal. Mas sabia que um rei português o ousou enfrentar e venceu? Praticamente, durante toda a Idade Média, não houve nenhum rei de Portugal que não tenha estado, a algum momento do seu reinado, excomungado com o reino, interdito justamente por desacordos entre a Santa Sé e o Reino de Portugal. 1143 é a data oficial da independência de Portugal reconhecida por Leão. Mas foram precisos mais de 30 anos e muito dinheiro para que o Papa a aceitasse. O rei fundador comprou a paz e o filho, Sancho I, ainda viveu à sombra dela. Mas os 3 reis seguintes, Afonso II, Sancho II e Afonso III, foram sucessivamente expulsos do Reino dos Céus. Nem sempre os reis de Portugal pactuavam com os privilégios da Igreja e com a riqueza da Igreja.
Igreja em Portugal, tinham de promulgar leis que afetavam esses interesses instalados, o que motivava movimentações e reações por parte desse corpo privilegiado, estamos a falar do clero, junto à Santa Sé. Só ao sexto rei o ambiente serenou, mérito de um monarca especial, Dom Dinis, e de sua mulher, a futura rainha Santa Isabel. Mas rapidamente um acontecimento inesperado veio pôr em perigo essa paz tão precária. Contra tudo o que faria prever, Clemente V decreta a súbita extinção dos Templários. A Ordem do Templo tornou-se muito poderosa e muito rica, ameaçando também os interesses de outros grandes senhores, em particular o rei de França, Filipe IV, que congeminou uma maneira de tentar abater este poder desta ordem militar, o que veio a ser conseguido. Outrora temidos e prestigiados, os Cavaleiros do Templo eram agora perseguidos por toda a Europa. Quem diria que, no distante extremo ocidental, alguém abriria uma porta para os salvar? Interessava ao rei de Portugal que o património da Ordem se mantivesse intacto no reino e ao serviço da coroa, contrariando, neste caso abertamente, as disposições do Papa Clemente V entre 1312 e 1314. Os Templários tinham em Portugal muitas terras, castelos, rendas e tesouros. Se o rei aceitasse a ordem do Papa, todo esse património seria perdido para a Igreja ou para a Ordem do Hospital. Mas Dom Dinis tem uma ideia que lhe permite ganhar tempo. Organiza um tribunal, um inquérito, que vai tentar julgar em Portugal o processo contra esses templários. Este processo conclui que os templários em Portugal nunca tinham agido contra a coroa e contra os interesses do Reino de Portugal. O processo só fica concluído no papado de João XXII, figura mais dialogante do que o antecessor. Sob o argumento de que Portugal precisava de se defender dos muçulmanos do norte de África, o primeiro Papa de Avinhão oficializou em 1319 a criação da Ordem da Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Dom Dinis protagoniza é uma ação política de grande inteligência do ponto de vista de salvaguardar, primeiro que tudo, os interesses da nação, os interesses da sua coroa, mais do que os interesses externos da Igreja nesse tempo e de outras monarquias. A Ordem de Cristo era uma nova ordem estritamente portuguesa, mas recebia os bens dos Templários, todos os cavaleiros do Templo que quiseram vestir o novo hábito e uma cruz que não deixava dúvidas acerca de quem a inspirava. Esta é Lisboa como a conhecemos hoje, capital portuguesa, cidade das 7 colinas. Mas quando a Península Ibérica se chamava Al-Andalus e era dominada por muçulmanos, o cenário que agora vemos tinha um aspecto bem diferente. Sabe quais as influências árabes que ainda hoje perduram na geografia da cidade? Os árabes chegam à península entre 710 e 711 d.C. Trazem para o território as suas matrizes económica e social. Trazem um modo de vida diferente. A sua influência chegou a áreas tão diversas como a música, a medicina ou a culinária. Mas também na arquitetura há testemunhos diversos deste legado islâmico. No próprio Corão está estabelecido o que deve ser uma cidade ideal. Portanto, a cidade bem defendida tem que ter uma mesquita onde se vai rezar à sexta-feira, tem que ter o souk, o mercado, e tem que ter uma casa de pátio central. Lisboa Moura não era labiríntica como muitos julgam. As escavações realizadas no Castelo de São Jorge revelaram um bairro construído com ruas paralelas e perpendiculares. A nível arquitetónico, trouxeram uma cidade diferente. Ao construírem uma mesquita numa determinada praça, ao construírem os hammams, os banhos, e ao construírem este tipo de casas que nós conhecemos, temos uma cidade completamente diferente. Depois, não temos nestas ruas e em todas as ruas que nós cavamos em Lisboa e noutras cidades, não há cruzamentos. No fundo, o que há é entroncamentos. E isso é para preservar a intimidade de quem vive nestes espaços. A área que atualmente corresponde ao Castelo de São Jorge era a Alcáçova de Luxebuna. É a partir deste espaço que se gera a cidade. Ali se localizavam os palácios do governador, dos chefes militares, das elites e os bairros dos funcionários. Na Medina vivem os cidadãos, vivem os comerciantes, vive toda a população muçulmana, provavelmente também viveria uma parte significativa da população cristã.
à beira-rio acumulavam-se pescadores e artesãos ligados aos cortumes, construção naval, olarias e outras atividades de cariz portuário. Nestes locais surgiram as várias portas da cidade. A existência de portas na cidade tem a ver com o facto que nem toda a gente pode entrar na cidade, ou pelo menos pernoitar na cidade. A determinadas horas do dia, as portas, que no fundo constituem também um elemento defensivo da própria muralha, eram fechadas. No fundo, quem tem autorização para estar na cidade, fica na cidade. Quem não tem autorização, sai da cidade e vai para uma estalagem, para umas hospedarias que existiam nas estradas à volta da cidade. Chegamos agora à Sé de Lisboa, uma das referências incontornáveis da arquitetura lisboeta. Este baluarte da fé cristã na capital portuguesa pode ter sido construído sobre a casa sagrada do Islão. Do ponto de vista arqueológico, nunca até hoje foi possível identificar vestígios, mas sabemos, no entanto, que em meados do século XII, quando da conquista da cidade de Lisboa, há uma carta de um cruzado a um amigo que não está nesta cruzada, onde ele diz que a mesquita se localizava precisamente naquele espaço e teria 7 naves, e foi também benzida pelo arcebispo de Lisboa para tornar-se um chão sagrado do cristianismo. A Lisboa cristã e moderna é também morisca e antiga, avança e evolui, de braço dado com o passado. A filigrana portuguesa é tradição, é passado, mas é também presente. Sabia que a arte da filigrana existe no noroeste português desde os tempos da colonização fenícia? A filigrana é uma técnica utilizada em muitíssimas culturas. Crê-se que ela tenha começado na Mesopotâmia e que foi trazida pelos fenícios para o território que hoje é Portugal. Ela já está presente em muitas peças icónicas da ourivesaria arcaica portuguesa da Idade do Ferro. A matéria-prima era abundante acima do Rio Douro. Os fenícios trabalharam metal nobre na região e é através da sua influência que as técnicas da filigrana e do granulado são introduzidas localmente, dando origem a peças excepcionais. Brincos, arrecadas, argolas, cruzes e relicários são algumas das peças executadas com recurso a esta técnica. Mas a mais emblemática é, sem dúvida, o coração. O coração foi conotado com a religião, foi conotado com o amor romântico, foi conotado com a cidade de Viana do Castelo, e é uma peça que teve uma grande utilização e um grande, quase que amor. As mulheres têm um amor por essa peça. Ao longo do século XX, as peças de filigrana foram deixando de ser adornos do cotidiano para se transformarem em ornamentação ligada ao uso do traje popular. A relação com o metal nobre, com o ouro, sempre foi muito forte no norte de Portugal. Por isso, possuir ornamentos em ouro e mostrá-los publicamente era importante, porque não só era um adorno, mas era também uma forma de mostrar que se possuía dinheiro, que se tinha subido na vida, que se tinha conseguido chegar aonde se queria. Por outro lado, era também ter qualquer coisa de que se podia servir num momento de dificuldade. A ideia que sustentou a expansão da filigrana foi a de fazer mais com menos. Criar peças de grande ostentação com pequenas quantidades de ouro. Cada fio usado nesta arte pode ter até 10% da espessura de 1 milímetro. Depois do fio estar feito ou estar preparado para ser trabalhado, a execução de uma peça de filigrana começa pela elaboração da estrutura, que é a forma exterior, e por algumas peças interiores onde se vai ancorar o enchimento. E este enchimento é feito com 2 fios muito finos, torcidos, batidos e espalmados. E é feito sempre com movimentos circulares, com formas tradicionais. Hoje, o ouro ainda marca o ritmo da vida de algumas cidades, como Viana do Castelo. Mas a técnica, a arte, essas têm tradição milenar. Bolsa de valores, mercado cambial, política monetária, criptomoeda. No fundo, estamos a falar de dinheiro e poder. Dinheiro e poder ditam a hierarquia da ordem mundial nos dias que correm.
Já era assim no século XV. Sabia que, nessa época, Portugal tinha a moeda mais importante do mundo? Estamos em finais do século XV. Vasco da Gama acaba de regressar da primeira viagem à Índia. Dom Manuel I quer dizer ao mundo que Portugal é uma potência à escala global. Escreve cartas, envia embaixadores, mas precisa de algo com mais impacto. A moeda é um dos mais importantes símbolos do prestígio de um reino e, portanto, os conselheiros provavelmente tê-lo-ão aconselhado a cunhar uma moeda que fosse sem igual em toda a Europa. Em finais de 1499, surge então o português de ouro, uma moeda tão grande e tão pesada que impressiona os mercados do norte da Europa. Num instante, a divisa portuguesa espalha-se dos entrepostos da Flandres para o Báltico e até à Rússia. Nunca se tinha visto nada assim. O português era uma moeda que pesava cerca de 35 gramas de ouro praticamente puro e que tinha um diâmetro que oscilava entre os 35 e os 38 milímetros. Era uma das maiores e melhores moedas em circulação em toda a Europa da época. O português também se torna conhecido pelo seu design inovador e pelas suas legendas. Se nós olharmos para a moeda, provavelmente aquilo que mais nos surpreende é a extensão do texto que surge inscrito. Nesse texto nós podemos ver o título do rei, sobretudo o novo título que ele passa a usar depois de 1499, que é o Senhor da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Do outro lado temos a Cruz de Cristo com a legenda In hoc signo vinces, que significa que com este sinal vencerás. A moeda de ouro criada por Dom Manuel I torna-se numa divisa global. O português passa a ser a unidade monetária de eleição para transações comerciais em toda a Europa do Norte. O português é cunhado aproximadamente entre 1499 e 1537. Depois volta a ser cunhado ainda mais algumas vezes, mas a última cunhagem ocorre em 1557. Depois disso, o que acontece é que os portugueses começam a ser mais escassos e então as cidades da Liga Hanseática e outros poderes começam a cunhar imitações, os chamados Portugalöser. Muitas destas moedas apresentam os símbolos heráldicos das respectivas cidades e reinos, mas no seu reverso aparece a Cruz da Ordem de Cristo portuguesa. Para além das inscrições que davam a entender o monarca, o governante ou a cidade que tinha cunhado, havia uma inscrição em particular. A inscrição que indicava que os Portugalöser tinham sido cunhados de acordo com o peso e a lei, ou seja, o teor de ouro da moeda de Portugal. Mais de 500 anos passados, esta simples moeda pode facilmente começar a ser licitada a partir dos 150 ou 160 mil euros no leilão. O português, a moeda mais desejada do século XV, ainda hoje se mantém imponente, ainda hoje é cobiçada, um pouco por todo o mundo. Sabe qual a faceta nunca antes revelada da vida de Santo António? E qual foi a primeira batalha naval ao largo da costa portuguesa? Uma viagem por um país rico em narrativas inéditas. Uma viagem pelos segredos mais bem guardados da identidade de um povo. Este é o Portugal Desconhecido. Estes são alguns dos santos mais famosos, invocados e celebrados por centenas de milhões de fiéis em todo o mundo. Santa Maria, Mãe de Deus, São João, que batizou Cristo, São Pedro, o primeiro Papa. Mas sabia que entre eles está um português? Dizem que os sinos de Lisboa tocaram sozinhos no preciso momento em que, em Itália, era anunciada a canonização. A igreja demora muito tempo, normalmente, a declarar alguém santo. Mas realmente Santo António foi muito rápido. Foi tornado santo menos de um ano depois da sua morte, no dia 30 de maio de 1232, 11 meses e 7 dias depois da sua morte. Até hoje, só São Pedro de Verona foi mais rápido, e apenas por 15 dias. Mas como foi que um frade de Lisboa se tornou, possivelmente, o português mais célebre de todos os tempos? Santo António torna-se conhecido pela sua capacidade intelectual, pelo conhecimento que tinha das Escrituras. Há de ser o primeiro teólogo franciscano e distingue-se também pela sua capacidade oratória.
António nasceu em Lisboa no final do século XII. Foi um aluno brilhante que estudou na Escola da Sé, em São Vicente de Fora, e no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Quis morrer pelo martírio, evangelizando em África, mas o destino, ou apenas uma tempestade, arrastou-o para a Itália. Santo António revela-se à Itália, acidentalmente, em Forli, quando é convidado a fazer um sermão. E São Francisco de Assis tem conhecimento das capacidades que Santo António tem das Escrituras e convida-o para pregador dos franciscanos. Francisco de Assis referiu-se a ele como o meu bispo. O Papa Gregório IX chamou-lhe Arca do Testamento. E Leão XIII, o santo de todo o mundo. Tanto era entendido pelos intelectuais como pelas pessoas mais simples. Conta-se que juntavam-se mais de 30 mil pessoas para o ouvir e normalmente os sermões que ele praticava nem cabiam dentro de uma igreja, portanto ele tinha que vir para as grandes praças das cidades para poder ser ouvido. Morreu com apenas 39 anos, perto de Pádua, mas com uma fama e um prestígio tais que 800 anos depois é cultuado em todo o mundo. É muito conhecido na América do Norte ou na América Latina, que tem uma devoção muito grande, no Brasil, há uma devoção muito grande a Santo António, em África, na Índia, no Sri Lanka, em Timor. Foi retratado por pintores como Donatello, Tiziano, Rubens e Murillo. Tem igrejas, ruas e praças de Lisboa ao Rio de Janeiro, de Istambul a Dhaka. Integra a restrita elite dos doutores da Igreja, 33 figuras fundamentais para o desenvolvimento do cristianismo. Atualmente é muito conhecido como o padroeiro dos casamentos e o santo dos objetos perdidos. Mas ao longo dos anos ele vai adquirindo outros padroados e, portanto, ele é o santo dos animais, é o santo dos barqueiros, é o santo protetor das famílias, protetor das casas. Como foi que um teólogo e pregador medieval se tornou numa estrela planetária é coisa que nem Santo António saberia explicar. Mas esse amor persiste e não dá sinais de abrandar. Mistérios da fé. Poucos lugares de Lisboa falam tanto da passagem do tempo como o Campo das Cebolas. A casa do filho do governador da Índia é hoje a sede da Fundação José Saramago. O terreiro do Paço Real deu lugar aos Ministérios da República. E dos hortícolas do antigo mercado da Ribeira Velha, que deram nome ao lugar, não resta o menor sinal. Mas, porventura, a transformação mais inesperada foi aquela que pôs peões, bicicletas, automóveis e até uma linha de metro a passar onde outrora passavam barcos. Lisboa é uma cidade com séculos e séculos de existência que foi ocupada em continuidade, pelo menos desde o período neolítico. Ainda há muitas histórias por descobrir. No século XXI, a capital portuguesa é uma das mais populares do turismo mundial. Mas há muitos anos que por ali passam gentes e mercadorias de toda a parte. Em 2014, quando preparava a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, um grupo de investigadores descobriu vestígios da antiga estrutura portuária da cidade. Descobriram-se imensos vestígios e descobriu-se também logo o início do Cais Pombalino e o percurso do Cais Pombalino. Para além de termos conseguido confirmar a existência de estruturas de cais muito mais antigas que datam pelo menos do século XVI. De repente, no meio do movimento contemporâneo da Baixa de Lisboa, os arqueólogos abriam um portal para o passado. Temos muitas peças de produção local, como cerâmica comum, que é aquilo que nós temos em maior quantidade, mas temos também muitas peças de importação das rotas que nós tínhamos da Índia, da China, daquilo que é hoje em dia a Tailândia, o Sri Lanka, Birmânia. Dentre todas as peças que nós encontramos, acho que teria que escolher o relógio de sol em madeira, que é um relógio de pulso, que é uma peça fantástica e muito rara de se encontrar. Ao longo da história, Lisboa foi ganhando terreno ao rio. E já em inícios do século XX, um novo aterro vem possibilitar a expansão do Porto de Lisboa. O Cais Pombalino, o troço que foi identificado por nós, tinha no total 243 metros e 13 escadarias. A maior embarcação que nós temos data também do século XIX e tinha 23 metros de comprimento. É um barco tradicional do Tejo, de rio acima, que era utilizado para o transporte de mercadorias. Temos cerca de 3.000 contentores
mais ou menos 80 toneladas de espólio, portanto é muita história para vermos e é muita história ainda para descobrirmos, que nos vai permitir conhecer ainda mais e melhor a Ribeira Velha do que aquilo que já conhecemos agora. Há quem defenda que existem universos paralelos. Em cidades seculares como Lisboa, a teoria parece um pouco mais real. Diferentes tempos acumularam-se em camadas sob os nossos pés. É rio e terra ao mesmo tempo, cais e estrada. Ponto de encontro onde o eco do passado, às vezes, é tão audível quanto o presente. Aristides de Sousa Mendes morreu pobre e sozinho em 1954. Demitido e aposentado compulsivamente e sem vencimento por Salazar, o seu crime foi o de ter ajudado milhares de judeus a escapar ao horror nazi. Na qualidade de cônsul-geral em Bordeaux e desobedecendo diretamente ao governo português, concedeu vistos a 30 mil refugiados, 10 mil dos quais judeus, salvando-os assim das câmaras de gás. É um herói português da Segunda Guerra, mas sabia que não foi o único? Justo entre as Nações. Este é o título oficial atribuído pelo Yad Vashem, Memorial do Holocausto, àqueles que arriscaram a vida para salvar judeus durante a Segunda Guerra. É a mais alta distinção emitida em nome do povo judeu e foi até hoje atribuída a 4 portugueses. Aristides Sousa Mendes, Carlos Alberto Sampaio Garrido, José Brito Mendes e o padre Joaquim Carreira. José Brito Mendes emigrou para a França para fugir à pobreza. Quando os nazis tomaram Paris, ele e a mulher, Marie-Louise, esconderam a filha dos Berkovic, um casal de vizinhos judeu fugido da Polónia. Os Berkovic não sobreviveram aos campos de concentração, mas graças à coragem de José e da mulher, a pequena Cécile viveu. E no final da guerra prepara-se para adotar a Cécile, porque ninguém aparece, os pais não aparecem. Quando de repente chega um tio do campo de concentração de Dachau e diz: não, é a minha sobrinha, eu levo-a, e foi para os Estados Unidos. Sampaio Garrido foi o embaixador de Portugal na Hungria de 1939 a 1944. Perante o avanço dos nazis, escondeu 12 judeus, incluindo a sua secretária Magda Gabor. Em abril de 44, a Gestapo invadiu a residência e prendeu todos aqueles que lá encontrou. Mas Garrido apresentou queixa ao governo húngaro e não desistiu até que todos fossem libertados. Declarado persona non grata em Budapeste, foi afastado por ordem de Lisboa e substituído por Teixeira Branquinho. Mas Sampaio Garrido não vem para Portugal. É muito interessante, ele vai para Berna, levando consigo a secretária judia, e continua a dizer ao Teixeira Branquinho aquilo que ele tem que fazer. Portanto, no conjunto, podemos dizer que entre Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho são cerca de 1000 pessoas que são salvas. Quanto ao padre Joaquim Carreira, era reitor do Colégio Pontifício Português de Roma quando a suástica se abateu sobre a Europa. Os nazis desrespeitavam o compromisso assumido e faziam rusgas mesmo nos edifícios do Vaticano. Mas nunca encontraram os fugitivos do padre Carreira, que arriscou a vida escondendo-os nos telhados do colégio e em casas religiosas. Ele escondeu cerca de 50 pessoas e encontrou para mais 100 pessoas casas onde essas pessoas, e estou a falar de judeus, estou a falar de resistentes, de comunistas, de perseguidos. E, portanto, de facto, também ele arriscou. Joaquim Carreira, Sampaio Garrido, José Brito Mendes e Aristides de Sousa Mendes foram reconhecidos como justos entre as nações. Uns salvaram uma vida, outros milhares. Une-os o serem portugueses e a coragem de terem erguido o estandarte da humanidade em tempos de terror. Fragatas, corvetas, lanchas, submarinos e helicópteros. Hoje, a Marinha da República Portuguesa pode contar com equipamento de última geração. Uma instituição com 700 anos de história, 700 anos a defender o país, 700 anos de dedicação, bravura e muitas batalhas travadas. Já agora, sabe quando e onde decorreu a primeira batalha naval ao largo da costa portuguesa? Corre o mês de julho de 1180. Nem sequer existe marinha de guerra em Portugal. Por estes anos, a reconquista da Península Ibérica avança rápida e segura. Os portugueses empurram os muçulmanos cada vez mais para sul.
De facto, a Reconquista é um processo marcado por sucessos, por insucessos e por avanços e retrocessos da fronteira. No entanto, é preciso que nos lembremos que até às grandes ofensivas almohadas no início da década de 1190, esses retrocessos são muito pouco significativos e são sempre recuperados rapidamente. Dom Afonso Henriques sabe que, para ganhar a guerra, tem de enfraquecer o poder naval adversário. O plano é sabotar as rotas comerciais muçulmanas, neutralizar os seus navios de guerra e, ao mesmo tempo, patrulhar a costa e travar qualquer investida naval do inimigo. A Armada tinha a sua principal base de operações em Lisboa. Sabemos também que seria composta essencialmente esta Armada por galés, birremes, de uma vela latina, não sabemos em que quantidade. Sabemos também que teria cada galé uma estrutura de comando com caráter já semi-permanente. Os objetivos de um combate naval na Idade Média são essencialmente dois: capturar as embarcações inimigas ou afundá-las. Quando o objetivo é aniquilar o navio inimigo, geralmente isso faz-se provocando um rombo no casco do navio, geralmente ao nível da linha de água, um pouco abaixo da linha de água. Uma outra solução é enchê-lo de projéteis em chamas, materiais inflamáveis e literalmente esperar que arda. No entanto, quando o objetivo é capturar a galé, o que acontece é que a galé atacante procura ganhar uma posição de vantagem perpendicular à galé inimiga. Quando essa posição está ganha, procura-se avançar rapidamente e em força, de maneira a aferroar a embarcação inimiga, prendendo-a assim. A partir do momento em que tem início a abordagem, aquilo que é uma batalha naval acaba por se converter numa autêntica batalha terrestre, com as forças a combater da mesma forma como combatem numa qualquer batalha campal. É este o cenário que uma frota de barcos portugueses se prepara para enfrentar em meados de julho de 1180. O confronto terá então tido lugar entre o dia 15 ou 20 de julho, não há certezas a esse respeito, mas ter-se-á dado junto ao Cabo Espichel. As duas armadas ter-se-ão então envolvido numa batalha, sabe-se apenas que se saldou num enorme sucesso para as forças portuguesas, que terão capturado, para além de todas as galés inimigas, também toda a tripulação, entre as quais o almirante Almoada, que terão sido trazidos numa autêntica procissão vitoriosa até à cidade de Lisboa. Do meu ponto de vista, esta batalha é o primeiro grande momento de afirmação da Marinha de Guerra Portuguesa. Oficialmente, a Marinha de Guerra Portuguesa nasce apenas a 1 de fevereiro de 1317. Mas o ano de 1180, que a história havia de guardar, assinala a primeira grande prova marítima desta nação de homens de mar. Sabia que a Primeira Guerra Mundial esteve às portas de Lisboa? E que, algures no interior do país, uma comunidade judaica se manteve incógnita durante séculos? Os segredos mais bem guardados, os episódios mais enigmáticos. Este é o Portugal Desconhecido. Por todo o país, os monumentos portugueses recordam a história épica do seu povo. Os líderes, os artistas, os guerreiros, os grandes feitos. Mas rinocerontes? Por que é que há rinocerontes representados em dois dos mais importantes monumentos nacionais? Era uma vez, há mais de 500 anos e muitas léguas. Em 1514, o governador das Índias Portuguesas, Afonso de Albuquerque, queria construir uma fortaleza em Dio. Mas primeiro tinha de convencer o sultão de Cambaia. Afonso de Albuquerque envia presentes como brocados, persas, chineses, com peças de prata, uma peça com rubis na sua extremidade, que era uma adaga. O sultão não fica convencido, mas envia a Afonso de Albuquerque peças tão simbólicas como é uma cadeira de madeira encrustada a marfim, assim como um rinoceronte, que é verdadeiramente o grande presente. Para Albuquerque, aquela criatura saída do mundo dos sonhos não lhe pertencia. Era um presente feito a Sua Majestade El Rei de Portugal. E assim, o Ganda, como era chamado na Índia, foi embarcado na frota de Cristóvão de Brito para uma longa viagem de 4 meses com destino a Lisboa. E esse animal, sabendo-se que ele vinha em direção a Portugal, é representado numa tapeçaria em que, em vez do rinoceronte, ainda vinha um mítico unicórnio, porque o europeu não conhecia ainda este animal. Dom Manuel I não era exatamente um homem impressionável.
Possuía já uma vasta coleção de animais exóticos vindos de todo o Império. Só elefantes tinha 5, acomodados no Palácio dos Estaus, no Rossio. Porém, como se dizia que as espécies eram rivais, manda instalar o Ganda, à parte, em pleno Paço Real na Ribeira. Então, tem uma ideia. O rei mandou fazer um duelo entre os dois animais, entre o rinoceronte e o elefante. A 3 de junho, domingo da Santíssima Trindade, o povo acorre à arena montada entre o Paço Real e a Casa da Mina. Só que o rinoceronte estava de olhos vendados, coberto a cabeça, acorrentado, já estava, portanto, na arena. Vem o elefante fica cheio de medo. O elefante foge. E assim, enquanto o pobre Paquidermo furava entre a multidão, o povo vitoriava o rinoceronte. Mas ainda não tinham acabado as viagens para o bravo animal. Um ano antes, o rei enviara ao Papa uma embaixada comandada por um elefante branco, que fora um sucesso. O Ganda tinha tudo para impressionar ainda mais Leão X. Mas, desta vez, a viagem corre mal. O barco, perto da zona já de Itália, perto da Baía de Nápoles, há uma grande tempestade e o animal, este fantástico, acaba por morrer. O corpo daria à costa francesa e ainda seria embalsamado e enviado na mesma ao Papa. Era o ponto final para uma das personagens mais fascinantes daquele início do século. Essa viagem, que não teve o sucesso da viagem do elefante, no entanto ficou para sempre imortalizada devido à gravura que Dürer fez deste animal. Os que não viram o Ganda com os próprios olhos sonhavam com a figura desenhada por Dürer, provavelmente inspirada pelos esquiços desenhados pelos artistas portugueses. Os responsáveis pela ampliação do Mosteiro de Alcobaça incluíram-no transformado em gárgula no Claustro do Silêncio. E em Lisboa, o arquiteto Francisco de Arruda, que iniciara por aqueles dias a construção da Torre de Belém, não teve como não acrescentar ao projeto aquela criatura de outros mundos que, numa manhã fantástica, ali desembarcou. Em 1939, António de Oliveira Salazar decreta a neutralidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial. Longe do conflito, Lisboa é um oásis de paz e tranquilidade. Sem tropas a marchar nas ruas, ao contrário da maioria das cidades europeias, torna-se um local perfeito para conspirações e jogos de bastidores. Sabia que Lisboa foi um ninho de espiões durante a Segunda Grande Guerra? Lisboa era importante para a espionagem naval devido ao cruzamento de rotas marítimas e por ser porta de passagem para refugiados que escapam de zonas de conflito. As esplanadas e bares de hotéis do Rossio e Avenida estavam pejados de espiões. O hotel onde estamos, Avenida Palace, o Lago dos Restauradores, era sobretudo frequentado pelos espiões alemães. Aliás, há um corredor, uma passagem no quarto andar que vai dar diretamente ao cais da estação do Rossio, que era onde chegavam na altura os comboios, passavam diretamente através dessa passagem para o quarto andar, nem sequer chegavam a vir cá abaixo para fazer o check-in. No Avenida Palace esteve também Natalie Sergeyev, uma agente dupla de nacionalidade russa que estava do lado dos aliados. Graças ao seu charme, Natalie conseguiu denunciar um importante oficial alemão de seu nome Emil Kliman. A dada altura ela vem para Lisboa, penso que em 43, para se encontrar com o seu recrutador da Abwehr alemã. Vão os dois para a trafaria e ela resolve fazer uma série de fotografias. E para que ele não suspeitasse de qualquer coisa, ela deu-lhe os negativos. Entretanto, ela já tinha feito cópias e mandou essas cópias para Inglaterra, dizendo: este senhor é quem controla uma parte da espionagem da Abwehr. Os aliados alojavam-se sobretudo no Hotel Metrópole e no Avis. Este último era a unidade hoteleira mais cara de Lisboa e hospedou magnatas como Calouste Gulbenkian. Mas nem todos os espiões passaram incólumes na capital.
Cândido de Oliveira era um célebre jornalista, sobretudo desportivo, que trabalhava na revista Stadium, que aliás era paga pelos serviços secretos britânicos e que depois, mais tarde, será o diretor da Bola. É recrutado pelos britânicos para fazer parte da célebre rede Shell. Acontece que ele é preso, como toda a rede Shell, porque é denunciada à polícia portuguesa, à PVDE, pelos serviços secretos espanhóis e toda essa rede é desmantelada. A artista americana Josephine Baker também passou por Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial, mais para espiar do que para subir ao palco. Havia o ginásio Trindade, onde passavam os filmes de propaganda alemã. E ela, que era uma resistente francesa e que estava ao serviço dos aliados, fez muitos espetáculos justamente no Trindade. Josephine Baker transmitia as mensagens com tinta invisível dentro das partituras que depois entregava na livraria barateira ao Chiado. Qualquer semelhança entre o movimento nas ruas de Lisboa no início dos anos 40 e a trama de um filme de espiões não é pura coincidência. O governo português fez tudo para se manter longe do conflito mais mortífero de todos os tempos. Mas o conflito também se decidiu neste país. A Primeira Guerra Mundial deixou duras marcas nos portugueses. Com o intuito de proteger os seus interesses em África e afirmar a jovem república na cena internacional, Portugal desfilou ao lado dos vencedores, mas com muitos mortos, feridos e carências económicas a lamentar. Contudo, se pensa que o horror da guerra aconteceu longe, em Angola, Moçambique e nas trincheiras da Flandres, pensa outra vez. A 9 de março de 1916, a Alemanha declarou guerra a Portugal. O aprisionamento dos navios alemães fundeados no Tejo fora a gota de água. Desde agosto de 1914 que tropas portuguesas e germânicas se defrontavam em África pelos territórios coloniais. Mas a entrada na frente de guerra europeia expunha o país a outros perigos. A guerra vem por mar até às portas de Portugal. O mar português era ponto de passagem para navios de toda a parte. O comum cidadão talvez não soubesse, mas ao longo do horizonte, aparentemente plácido, vogavam navios mercantes de guerra e uma nova arma: o submarino. Quando o submarino irrompeu pelo teatro de guerra naval, a hecatombe foi brutal. Não tardaria que o inimigo apontasse a mira a águas nacionais. Portanto, o que vai acontecer é que Portugal, à semelhança dos ingleses, vai requisitar às sociedades de pescas a vapor uma série de arrastões que eram os navios perfeitos. O que acontece geralmente é que lhes põem uma peça de artilharia ligeira à proa ou à popa. É o que vai acontecer com o Lordel. O Lordel é rebatizado Roberto Ivans e tem uma guarnição que é comandada pelo tenente Raul Cascais, portanto um veterano da Guerra da África. Durante mais de um ano, o arrastão de 42 metros desminou a costa nacional, até àquela tarde de julho. A 26 de julho de 1917, num belo dia de verão, de repente, por toda a Lisboa houve-se uma explosão surda. E o que tinha acontecido era que basicamente o Roberto Ivans tinha cumprido bem demais essa função e tinha caçado uma mina, infelizmente, com o próprio navio, não é? Toda a parte de trás do navio se volatilizou e só sobreviveram alguns dos marinheiros que estavam à proa. Durante 100 anos, o destroço repousou em parte incerta no fundo do mar, como uma lenda contada entre pescadores e mergulhadores de recreio, até 2017. Utilizámos um mini submarino não tripulado para captação de imagens, fizemos o posicionamento com multifeixes e também com um sonar de varrimento lateral e o destroço ficou finalmente finalizado. E um ano depois houve uma cerimónia a bordo da fragata Bartolomeu Dias e em que conseguimos fechar o ciclo e depositar uma coroa de flores no local do afundamento, porque no fundo trata-se do único local que é a sepultura de guerra da Grande Guerra em território português. Os registros apontam para a existência de quase 300 naufrágios só ao longo da costa de Cascais. Embarcações de todos os tempos e de toda a parte que um dia nos hão de ajudar a compreender melhor quem somos e que guerras travamos até chegar aqui. Em 1496, o rei Dom Manuel I ordena a expulsão de todos os judeus que não se quiseram converter ao catolicismo. Começam então a intolerância e as perseguições. Aqueles que conseguem escapar têm o exílio como única opção. Mas sabia que no interior do país há uma comunidade judaica que se conseguiu manter em segredo durante séculos?
Os judeus de Belmonte viveram em segredo durante muitos anos. Eles próprios não sabiam que havia uma comunidade mundial judaica, e faz parte da nossa história portuguesa, uma história mais negra durante a Inquisição, mas uma história portuguesa que é importante desenterrar e explicar ao mundo que eles existem. Chamam-se judeus sefarditas aos descendentes dos antigos judeus de Portugal e Espanha. Hoje, a comunidade judaica de Belmonte é a legítima herdeira dos sefarditas que não saíram do território. Esse segredo preservou-se porque começaram a praticar o judaísmo só em casa. E as próprias mães, que eram quem passava as tradições judaicas, não revelavam quem eram aos filhos até chegarem a uma certa idade, porque não queriam que eles inadvertidamente contassem aos outros que eram judeus e logo poderiam ser perseguidos. As pessoas foram-se casando entre elas, não permitiam que se casassem fora da comunidade que existia, e aqueles que casavam fora da comunidade, se fossem homens, eram completamente ostracizados. Se fossem mulheres, poderiam continuar a praticar as tradições judaicas dentro de casa, mas sem os maridos. No início do século XXI, havia em Belmonte cerca de 200 descendentes de cristãos novos. Como passaram a ser designados os judeus convertidos? 93% desta comunidade partilha da mesma linhagem materna. Continuavam a seguir os rituais, por exemplo, do Shabat, que é o dia de descanso, o que seria equivalente ao domingo cristão. As rezas eram ditas na mesma, mas em português em vez de em hebraico. Era um bocado passar palavra a palavra pela família. E logo, ao longo das gerações, se calhar houve algumas alterações ao longo dos tempos, mas faziam aquilo que podiam para continuar com as tradições judaicas, sem terem grandes referências exteriores àquela comunidade secreta. Desenvolveram rezas que lhes permitiam ritualizar a fé, mesmo sem a existência de um rabi ou de uma sinagoga que os guiasse. As crianças tinham que ter maturidade suficiente para perceberem o porquê de manter as tradições em segredo. Se fossem muito novas, podiam, sem querer, denunciar a comunidade ou dizer em casa fazemos isto e fazemos aquilo, e logo as pessoas à volta dessa comunidade iriam perceber quem é que eram os judeus e logo, potencialmente, persegui-los. Ainda hoje, no local onde outrora ficava o bairro judeu, podem ver-se cruzes nas ombreiras das portas das pequenas casas térreas de granito. Permanece a dúvida se as cruzes serviam para fazer os católicos acreditarem que os judeus convertidos viviam fervorosamente a nova fé, ou se tinham antes como função identificar de forma cabal e indubitável as casas dos judeus. Como fomos perseguidos ao longo dos anos, antes da Inquisição e depois da Inquisição, eu acho que se criou uma certa união entre as pessoas. Mesmo que eu não conheça um judeu pessoalmente, se o conhecer noutro país qualquer, há logo uma afinidade. A coragem e a bravura dos judeus de Belmonte permitiu resgatar do esquecimento a herança judaica em Portugal. O segredo, com mais de 600 anos, guardado pelo povo desta pequena localidade, pode hoje ser contado em paz e sem receios. Homens e mulheres que se superaram nas circunstâncias mais adversas. Guerras e batalhas de sangue, suor e glória. Artistas, campeões ou simplesmente pessoas anónimas que deram o seu modesto contributo. Esta é a história nunca antes revelada. As histórias que fazem toda a diferença. Este é o Portugal Desconhecido.